Continuando aqui do debate do Lucas Clau, Tatal, né? Simples. Está dando uma aula ao pastor judaizante aqui, né? Simples. Olha a questão. O âncora tá também debatendo. Infelizmente, os dois tomam uma pisa. Um coro tanto de tradição, um coro tanto de Bíblia e um coro tanto da história. E fontes pais da igreja. Olha só que interessante. Concordam que o bispo de Roma era o bispo mais importante. Querido, Pedro nunca foi bispo em Roma. Você não tem um texto bíblico, professor. Me mostra um texto bíblico em Romanos. Paulo citando a Pedro. Me mostra. Eu vou no catolicismo agora. Não. 1 Pedro 5,13 diz ali o nome simbólico que o Zé precisaria, você pega e diz que o nome simbólico ali também, São Pedro ali, é o nome simbólico Babilônia, que é Roma, onde fica 25 anos ali, como diz Eusébio de Cesareia e Santo Irineu de Leão, e etc. É simples. Os porquê São Paulo não cita São Pedro nas suas epístolas, nas suas cartas. Por quê? Se São Paulo citasse São Pedro, saberia o paradeiro do pastor universal, porque a igreja está sendo perseguida. E o foco quem é? É o pastor universal. Você pega ali um santo da igreja, São Bernardo, ele degusta sobre essa questão. Vemos fontes, Eusébio de Cesareia diz que São Pedro ficou 25 anos. Olha só. Não tem como, cara. Aí o protestante vai citar Santo Agostinho, para os caras vale. Aí quando o católico cita fontes, pais da igreja, não é válido. É só pegar aqui na história, ó. É simples entender isso, ó. Eusébio de Cesareia, ó. Ele falou, mostra na Bíblia onde São Pedro esteve em Roma. Mas para acusar a igreja, que a igreja é a Babilônia, a prostituta, aí vocês reconhecem. Mas quando você cita que São Pedro estava ali nessa Babilônia, nessa prostituta que vocês falam, aí vocês negam. Pelo amor de Deus, esses protestantes, esses doutores são um fundo de quintal, cara. Olha só, Eusébio de Cesareia, no século IV, registrou em sua obra História Eclesiástica que o apóstolo Pedro esteve em Roma. Olha só, já temos fonte de evidência lá no século IV, Eusébio de Cesareia citando São Pedro que esteve em Roma, onde governou 25 anos e São Lino sucede seu pastoreio. Mas São Paulo não está citando São Pedro, mas está citando seu representante, São Lino. Em 2 Timóteo diz bem claro. Certo? Olha só que interessante, ó. Baseando-se em documentos do século II, ó, como o escrito do presbitério Gaio. O historiador afirma que Pedro viajou para o Ocidente, pregou em o Evangelho e atuou como bispo na cidade onde acabou sendo martirizado e crucificado durante o reinado do imperador Nero. Olha só, cara. Vamos aqui. Olha só. Santo Irineu diz: Pedro teve em Roma. E ainda mais, pastor. A Bíblia diz em 1 Pedro, olha só. 5,13, ó. A igreja escolhida. A escritura diz aonde está São Pedro, ali no nome simbólico que é a Babilônia, é a igreja escolhida. Por quê? Mateus 16, 18, 19, João 21, 15, 17, Lucas 22, 31 e 32.
Vemos aqui a primícia, onde São Pedro está, ali vai ser a sede. O livro de Atos é um livro de travessia. E tanto Santo na Antioquia sucedeu o seu ali em Antioquia ali, sucedeu o lugar de São Pedro. Olha só que interessante. Por quê? A igreja é escolhida, porque a revelação, a profecia está nesse pastoreio. Que os protestantes negam. Temos fontes. Se não tivesse essas fontes, amém, glória a Deus, você estava certo. Temos fontes tanto na escritura e tanto na tradição. Sim, ó. Sim, Santo Irineu de Leão afirma categoricamente que o apóstolo Pedro esteve em Roma. Atuou em Roma. Em sua famosa obra escrita por volta do ano 180 DC, instituiu contra as heresias, Irineu usa a igreja de Roma como exemplo máximo de fidelidade à tradição apostólica. O que Santo Irineu escreve? Olha só, por quê? Em 1 Pedro 5,13 diz que a igreja escolhida. A igreja escolhida, não é essas igrejinhas universal, assembleia triangular, esse doutorzinho que auto se unge, apóstolo que se auto unge. Não, a igreja é escolhida. Escritura. Santo Irineu escreve, ó, Fundação Conjunta Irineu, ó, declara explicitamente que a igreja, nossa, cara, de Roma foi fundada e organizada pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Ó, até nisso, cita Pedro em primeiro. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Em Mateus, se eu não me engano, 4, ali também fala. 4, acho que é 18. Em Atos Apóstolos, 14 também ali. 13, primazia de Pedro. 4, 18. 19, em diante. Olha só. Evangelização ativa. Ele registra que ambos os apóstolos pregaram o evangelho na capital do império e lançaram alicerces estruturais da comunidade cristã local. Ó. A sucessão de bispos. Ó. Irineu relata que após fundarem a igreja, organizarem sua base, Pedro e Paulo transmitiram o cargo do episcopado a Lino, mencionando na Bíblia em 2 Timóteo 4:21, que se tornou sucessor direto de São Pedro. Ó, São Pedro não está ali, ô pastor, mas tem representante de São Pedro. Oh, pelo amor de Deus. O Papa não está no Brasil aqui, mas tem seu representante. Quem são os representantes? Os bispos. Excomunhão com a carta de São Pedro, cara. Não tem como. Essa ladainha, essa blá 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 protestante, nesses debatinhos aí, que o católico dá um show. Claro que tem que melhorar um pouquinho também de Bíblia também, né? Claro, né? Mas vamos lá, né? Não, então vamos lá. Eu vou Me citar, mostra, eu eu quero que o senhor dar um cite, contexto tá bom. histórico Não, para provar. eu quero que o senhor cite agora. Na A carta igreja de Paulo que aos está... Romanos. Não, 1 Pedro... É o corte dos caras. Não há uma instituição lá desde o começo. Mas você falou Mas dentro mas disso- você acabou de falar que a primazia desde o século I, certo? Não, vem uma construção. Mas desde o século I mas vem você uma dá uma construção. lida aí no que você tinha acabado de ler pra gente. Eu disse, no século I, o bispo de Roma possui destaque. Um destaque. Então ele não é o primeiro, mas há um destaque. Por que eu tô... Então, o âncora, quem é o primeiro? Se não é São Pedro, então quem é esse cara? Temos testemunho de Eusébio de Cesaré, temos testemunho de Santo Irineu de Leão, temos testemunho de Gaio, que era naquela época do século tal, etc. Então, eu quero que você me prova quem é, então, que tem essa primazia. São Paulo não é, porque São Paulo ele é o último menor dos apóstolos, que perseguia e devastava a igreja, os apóstolos 9. As apóstolos 9 17 é batizado pelo membro da igreja, Ananias. Então, quem é? A Bíblia diz que ali a igreja é escolhida. Onde? Que preside São Pedro. Em Romanos 8, que Paulo diz que a igreja
Ó, Romanos 8, será proclamado mundialmente. Que fé é a fé romana? Por quê? A sede está ali onde está o pastor universal. Então não tem como. A chave foi dada a São Pedro, o pastoreio de apacentar as ovelhas foi dado a São Pedro, a quem Cristo rogou, orou, foi São Pedro. São Pedro, as apóstolos 8, 21, 21, excomungando Simão Mago, as apóstolos 15 ali, reunidos 5 pessoas, São Pedro toma a palavra, para exemplo, no lugar de Judas, Atos Apóstolos 2, 14, no meio dos 11 ali, São Pedro toma a palavra, Atos Apóstolos 3, você vê a economia de versículo bíblico, e na história, e na tradição. Então quem é? Então deve ser Lutero, deve ser Edir Macedo, deve ser... Quem, meu querido? Se não é São Pedro, então quem é? Ele um destaque. Então ele não é o primeiro, mas há um destaque. Por que eu estou lendo isso aqui? Eu queria que vocês conciliassem aqui. Olha só, o pastorzinho gravatadinho, full digital, diz que São Pedro não é o primeiro. Vamos ver aqui os evangelhos. Mateus, ó, em Mateus 4, 18, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Vemos aqui a primazia já. Mateus 10. Olha só. 2. Eis o nome dos 2 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Tem mais outro nome aqui na escritura? Marcos 3. Não, Lucas 6. Vamos ver Lucas 6 também, ó. Ou Marcos 3, se você preferir também, né, meu amigo protestante? Olha só. Aqui, ó. 6:12. Naquele dia, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. E passou aí toda a noite, tendo orado a Deus. Amanheceu, chamou os seus discípulos, escolheu 12, dentre eles, a quem chamou de apóstolo. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. Cadê o outro? Se não é Pedro, então cadê? Por que não tem outro aqui? Marcos 3. 3, 6, 16. Escolheu então, escolheu 12, ó. Simão aqui pôs o nome de Pedro. Em Atos 1, 13. Tendo entrado no cenáculo, subiu ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era ele, Pedro e João. Você vê aqui, ó. Os caras estão negando a só escritura, cara. Porque são frutos diabólicos, são frutos de outros princípios que São Paulo diz que irão surgir pessoas que irão proclamar um Jesus diferente. Não vão aceitar a igreja, não vão aceitar o fundamento da porra. Cristo. Você vê aqui, ó. A Bíblia diz que a igreja escolhida é que preside ali no nome simbólico Babilônia. Os caras, ele quer ganhar no grito, cara. Até a Bíblia que você tem é graças a essa igreja. O livro de São Marcos, quem escreveu? São Pedro. Quem relata isso é o Zé Cesareio. São Pedro pregando ali em Roma e São Marcos escrevendo. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei como o católico tem tanta paciência com o jumento desses pastores que engravatam. O foco desses caras é o quê, cara? Você mostra fontes da igreja, você mostra a Bíblia, você mostra os pais da igreja, e os caras, não, mas... Aí fica lá na praça gritando, tá na Bíblia, carnudo. É uma mentira, é uma farsa, cara. Foi um gol da Espanha. Ah, uma farsa. Até onde vai durar esse fundamento de homem? Ó, a Bíblia diz, a Escritura, em 1 Coríntios, olha só, pastorzinho, 3, 1 Coríntios 10, Paulo diz, para não ter divisão, vocês têm divisões, porque vocês seguem divisão, que a própria Bíblia condena a divisão. Mateus 12, 25, Marcos 3, Lucas 11, problema seus. A Bíblia por aí condição. Mas só, 1 Coríntios 3, 11, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso, que já foi posto, Jesus Cristo.
Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que não proclamam Jesus diferente por inspiração de outro espírito. É outro fundamento diverso. Gálatas 2, são apenas pessoas que semeiam confusão. Olha só, não pode colocar outro fundamento diverso. Ó. Quanto, ó, 1 Coríntios 3, olha, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro. Ó. Qual esse fundamento? Efésios 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então não pode colocar outro fundamento. A igreja luterana é outro fundamento. A Assembleia de Deus é outro fundamento. Os Mormons é outro fundamento. O Adventista é outro fundamento. A sua igreja judaizante é outro fundamento. A plenitude de Deus é outro fundamento. A Universal é outro fundamento. A Internacional da Graça é outro fundamento. A Paz e Vida é outro fundamento. A Bíblia diz, não pode pôr outro fundamento. E vocês estão colocando outro fundamento. E você quer definir ainda? Simples, salve Maria, sou servo missionário Roberto, cara. Que misericórdia, cara. Misericórdia, salve Maria. Que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida, essa geração. Céus e terra passarão, mas minha palavra passarão. Essa geração é a pior geração que tem. É uma geração, com todo respeito, uma geração, Oséias 4 se perde, fala com isso, uma geração burra, porque nega a verdadeira essência, a verdadeira igreja, e vai abraçar fundamento de pastorzinho, metido a sabidão. Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu não sou nada, eu sou nada, cara. Eu não tenho nem conhecimento da escritura, eu não sei nada. João 3, importa que ele cresça e eu diminua. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Só sou servo, cara. Ah, mas servo Roberto, olha só, eu vivia na igreja, cara. Eu vivia em grupo de oração, eu vivia em retiro, eu vivia em vigília, cara. Eu vejo como está hoje, cara. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu prefiro ficar no deserto, eu prefiro pregar no deserto e estudar doutrina da igreja, estudar a fala dos pais da igreja e viajar nos santos, cara, do que viver essa mentira, cara. Ser mais um, esquentar o banco da igreja, cara. Simplesmente você não é mais um, cara. Você é essa geração que guarda os mandamentos. Apocalipse 12:17. O resto é descendente da mulher. Nós somos marianos, cara. Simples, cara. Salve Maria, sou missionário.